Atenção vascaínos, eu sou o Saulo Viana e eu vou trazer mais um município muito importante do nosso estado do Amazonas. Dessa vez eu falo diretamente do município de Quari, que fica na região do Médio Solimões. Quari é conhecida também como a terra do gás, porque aqui existe uma exploração de gás natural e petróleo, que abastece principalmente a capital, a cidade de Manaus, através de um gasoduto que vai de Urucu até a nossa capital. Com isso, a arrecadação da cidade cresceu muito e possibilitou grandes investimentos. E Quari está numa posição estratégica e é um dos maiores municípios do nosso interior. Além da riqueza pela exploração do gás natural e de petróleo, além das suas belezas naturais, Quari também é conhecida por ser uma cidade genuinamente de vascaínos, que todos os dias, como sempre, acompanham as notícias do nosso Vascão através do canal Atenção Vascaínos. Essa é mais uma cidade que eu trago aqui para que todos possam conhecer e admirar as belezas do nosso Amazonas. Salve, torcedor vascaíno! Muito bom dia! É um prazer estar com você por aqui em mais um Faísca Taon. Infelizmente, depois da quarta derrota consecutiva do Vasco no Campeonato Brasileiro, ninguém poderia imaginar isso de uma equipe que vinha de 4 vitórias consecutivas. Em que momento o trabalho se perdeu? O que será que está acontecendo com o Diniz e seus comandados? Hoje, a função do Faísca Taon é trazer uma reflexão, voltar no tempo, entender tudo o que aconteceu nos momentos que a equipe estava jogando bem e agora que a equipe também está jogando mal. Vou trazer a prancheta, trazer alguns detalhes que até durante essa semana no jogo contra o Grêmio acabaram passando despercebidos. Falar sobre o Coutinho. Meu Deus do céu, que desperdício que é a maneira com que o Coutinho vem sendo aproveitado nessa equipe do Vasco. Agora, o que eu preciso realmente de você é que você senta o dedão no like, compartilhe nas suas redes sociais, dá essa moral pra gente aqui no canal Atenção Vascaínos. Olha, não custa absolutamente nada. Enquanto vai chegar a vinheta, você ali compartilha, que eu tenho certeza que vai ajudar muito o nosso trabalho aqui. Vem vinheta, que depois o desabafo será grande. Se liga aí. Tem um negócio acontecendo agora que é totalmente fora da curva. O Multirenda Express liberou um passo a passo tão simples, mas tão simples que literalmente qualquer pessoa consegue seguir. Copiar, colar e aplicar. Tem gente fazendo aí 150, 200, 300 reais por dia só repetindo o que eles ensinam. E como estamos na Black November e eles acabaram de bater 10 mil alunos com resultado comprovado, abriram apenas 100 vagas por R$ 49,00 ou 12 de R$ 5,00. Para você ter uma ideia, isso dá 17 centavos por dia. 17 centavos por dia não compra nem um chiclete. E você tem acesso a um método inteiro de renda que já está funcionando para muitas pessoas. Vem junto, suporte por e-mail, WhatsApp, acesso vitalício, garantia de satisfação de 7 dias. Se você não curtir, você pega seu dinheiro de volta sem explicação, sem dor de cabeça. Agora, tem uma coisa que a gente precisa falar, mas não pode entrar muito em detalhe, porque o vídeo perde o alcance e nem chega para você. É um detalhe muito forte que explica por que tanta gente está entrando e tendo resultado rápido. Mas isso só dá para ver na página, porque aqui o algoritmo vai dar aquela cortada. Vai então no link que está na descrição, porque essas 100 vagas vão evaporar. Quando preencher, acabou, aí você volta ao preço normal e sai da Black November. Se você está precisando sair do aperto, pagar uma conta atrasada, completar a renda ou começar a guardar um dinheirinho, essa é provavelmente a chance mais acessível e mais segura que você vai ver esse ano. Vai lá agora, garanta a sua vaga antes que feche e não vacile. Então, torcedor vascaíno, antes de eu vir aqui trocar essa ideia com você, eu preciso falar dessa parceira do canal Atenção Vascaínos, a Fut Fanatics. Tá vendo esse QR Code que tá aí na tela? Passa o seu celular, entra no portal da Fut Fanatics e é impressionante a quantidade de produtos que a Fut Fanatics tem para oferecer para você. Eu estou falando de absolutamente tudo no universo do esporte, inclusive
produtos do Vasco. Então, eu, se fosse você, não ia perder tempo. E tem mais um detalhe, quando você paga no Pix para Fute Fanatics, você tem um desconto. E o desconto do canal, dos 7%, ele adiciona esse desconto. Ou seja, não deixa passar e cola aí nessa promoção da Fute Fanatics. Então, torcedor, infelizmente o Vasco vem de 4 derrotas consecutivas. E a gente precisa trazer um histórico de tudo que está ocorrendo aí. Talvez não vai estar na ordem do tempo, mas o torcedor em algum momento vai lembrar das coisas que eu vou trazer aqui para vocês. O Fernando Diniz chega no Vasco com desconfiança por parte do torcedor, porque a gente imagina que o Fernando Diniz, talvez, esse modelo de jogo que ele tanto prega, o elenco do Vasco não fosse capaz de dar essa resposta. Eu, desde o início, fui um que disse que isso não tem nada a ver, e continuo falando que não tem nada a ver. O modelo de jogo que o Diniz emprega atualmente não tem nada a ver com aquele modelo do Fernando Diniz lá de trás, e que em alguns momentos ele jogou do Fluminense já na sua primeira passagem, no São Paulo, no Oeste, enfim, esses times todos que ele andou aí, Atlético Paranaense, é um Diniz mudado. E isso para mim está muito claro faz tempo. Só que chegou um determinado momento que estava vindo rendimento e não estava vindo resultado. Como assim, Jean? Por exemplo, contra o Grêmio em São Januário. O Vasco finalizou 3.000 vezes no gol do Grêmio e fez um gol. O Grêmio finalizou meia vez no gol do Vasco e acabou chegando ao empate por 1-1. Então, a equipe dava esse indício que em algum momento ela ia engatar uma série de vitórias. Isso, para mim, pelo menos, estava muito claro. E eu falava isso aqui. Muita gente já manda o Diniz embora, manda o Diniz embora. Eu digo, não, gente, calma, tá tendo rendimento. Daqui a pouco vai entrar no eixo. E teve um jogo, na verdade, 2 jogos que foram o prime do Diniz sobre o comando do Vasco. O primeiro, antes da parada para a Copa do Mundo, que foi aquele jogo contra o São Paulo no Morumbi, em que o Vasco deitou e rolou e fez uma partida gigantesca. E outro jogo que o Diniz também conseguiu fazer com que o Vasco fosse amplamente superior ao adversário, foi o 6-0 contra o Santos. E mesmo assim, depois vieram as oscilações. A primeira delas, já no jogo seguinte contra o Juventude no Sul e o jogo contra o Corinthians em São Januário, que foi terrível. Só que tem o seguinte, primeiro recorte que eu quero fazer aí. No Morumbi, o Vasco teve um recorte desses 4 atacantes aqui, né? O Vasco teve David, Nuno, Felipe Coutinho e Rayan. E na primeira oscilação que teve isso aí, logo depois, o Diniz já desmanchou. Porque o Diniz tem que colocar o Verratti entre os 11 titulares. Enfim, a equipe do Vasco tenta se reencontrar até que engata aquela sequência de vitórias. E essa sequência de vitórias, ela passa basicamente por um Verratti no banco. Por uma equipe que tem uma recomposição defensiva mais rápida, uma equipe que compete mais na frente, uma equipe mais rápida na frente. A transição, tanto ofensiva quanto defensiva do Vasco, ela me parece ficar mais natural. E no meio desse caminho, o Piton andou machucando. E o que fez o Fernando Diniz? Optou pelo Piton. Até antes dessas 4 vitórias consecutivas, isso. Por isso que eu falei para você, torcedor, que não se apegue muito ao tempo. Eu apenas estou trazendo alguns fatos aqui para no final a gente chegar a uma conclusão, se é que é possível. E o Piton começou a desempenhar muito bem na lateral esquerda. Inclusive, eu falei aqui, nesse microfone do canal Atenção Vascaínos, que eu vi ele brigando pela titularidade com o Piton na lateral esquerda. Pois bem, o Vasco consegue as 4 vitórias consecutivas, consegue a classificação nos pênaltis da Copa do Brasil e faz um primeiro tempo justo contra o São Paulo em São Januário, tendo até a possibilidade de abrir o marcador. Até que com uma falha individual do PH, um pênalti completamente besta, o São Paulo faz 1-0 já no apagar das luzes da primeira etapa. No segundo tempo, os primeiros 10 minutos, o Vasco perdeu 3 oportunidades claras e ali, para mim, abriu o portal do inferno do torcedor vascaíno. Porque o Diniz fez 374 alterações,
colocou 288 atacantes em campo, uma bagunça completa, Andrés Gomes na lateral esquerda, Matheus França de volante, Coutinho de volante, enfim, aquela baderna toda que é óbvio que não funciona, que não dá certo. Ah, Gia, mas contra o Vitória deu certo. Contra o Vitória deu certo porque olha a qualidade do Vitória e o Vitória estava com um homem a menos. Nunca esqueçam isso. A bagunça deu certo contra o Vitória porque o Vitória também estava muito mais preocupado em se defender do que querer jogar, porque estava com um homem a menos. E onde é que eu quero chegar com essa história toda? A gente perde para o São Paulo no segundo tempo e não consegue mais se reencontrar. Perde para o Botafogo, perde para o Juventude e perde para o Grêmio. E hoje, se eu falar aqui no microfone qual é a equipe titular do Vasco, o torcedor que está aí do outro lado não tem a mínima ideia. Por isso que eu fico batendo na tecla que o trabalho voltou a estaca zero. Onde é que o Diniz precisa fazer, que ele precisa fazer para se reencontrar? Primeiro de tudo, a gente tem que entender que a lei Jean Faísca dos negros maravilhosos, o Jean Faísca não inventou a roda. O Jean Faísca não está falando nada de espetacular. O Jean Faísca está falando aquilo que o futebol está caminhando há anos, há anos. Eu respeito muito a década de 70, 80 e 90 no futebol, porque os jogadores eram craques, gigantescos, né? Eu nem vou citar nomes aqui para não deixar ninguém para trás. Só que aqueles craques gigantescos tinham algo que era o espaço. O craque gigantesco de hoje não tem mais o espaço. Tem muita força, velocidade, resistência. E o Crespo, na última quinta-feira, depois da derrota para o Corinthians, ele fala que o primeiro passo para o São Paulo voltar a querer ser alguém no cenário, competir, ganhar jogos, é contratar saúde. Esse foi o termo que o Crespo usou. Só que o Jean Faísca é um mero comentarista que nunca jogou nada. E o Crespo é um jogador de seleção argentina, um técnico com bons trabalhos realizados e fala a mesma coisa. E nós, no nosso elenco, a gente já tem uma defasagem na questão força, resistência, velocidade. São pouquíssimos jogadores que conseguem apresentar isso no nosso elenco. E a gente vai para os jogos com o PH suspenso, o Puma na lateral direita. A gente perde aquela força ali. No meio de campo, só o Cão Barros. Eu costumo falar para vocês, torcedor, que a vaga de não competir sem a bola no Vasco, ela já está preenchida com o Coutinho. E a outra ficha já está na mão do Nuno, porque o Nuno sem a bola também sofre demais. Não é um cara de aquele beirada que vem competir, que vem chegar, que vem lutar. Aí ainda a gente tem um centroavante que pouco participa do jogo, 1,90 m, a bola não para no pé dele, ele não consegue sustentar, a bola não fica lá, toda hora que bate e volta, bate e volta, bate e volta. Aí no último jogo ele estava de assistente do Puma. Adianta ter um cara igual o Verratti para assistente do Puma? Então não era melhor entrar com 3 volantes e já deixar alguém ali de secretário do Puma para pelo menos tentar liberar o Puma? Que o Verratti nessa recomposição defensiva completamente descabida e sem nada de efetivo para ele fazer. Então, eu penso assim, torcedor, o Fernando Diniz, ele precisa ter um entendimento que no meio de campo do Vasco é Hugo Moura e Cauã Barros. Acabou! Se o Thiago Mendes entrar em forma, ok. Se não entrar em forma, é esses dois, sabe? PH na direita, Cuesta, Robert e Renan. Na esquerda, eu coloco um ponto de interrogação. Se ele em algum momento usar o Puma e não o Piton, a gente viu como o Piton anda sofrendo, como sofreu na última quarta-feira aí com o Pavon. E lá na frente, chega de Verratti na titularidade. O Verratti precisa segurar. Aí é com ele. Uma camisa vai ser do Coutinho, uma camisa vai ser do Nuno, outra camisa vai ser do Ryan. Aí se ele vai colocar o Andrés Gomes, se ele vai colocar o David, se ele vai colocar o GB, aí é com ele. Ou, se ele quiser colocar mais alguém no meio de campo, sacar o Verratti, colocar o Ryan para dentro e jogar só com 3, quem sabe? Agora, o que não dá é pro Vasco se apresentar do jeito que se apresentou na última quarta-feira. Meu Deus, que coisa triste. Chegou um determinado momento, se eu não me engano, no final do jogo, apareceu ali os números do jogo, 25 finalizações contra 5, ou 25 contra 4. Teve uma hora que estava 19 contra 2. Esse momento eu lembro, sabe? E dentro disso aí tudo, tem coisas assim primárias no futebol. Primárias. Ninguém aguenta mais o Coutinho descer aqui e ficar carimbando bola
no meio dos zagueiros. Tá aqui o número 10, o Coutinho. Aí toca pro Hugo Moura, toca pro Robert Renan, sabe? Toca pro Piton, toca pro PH e efetivamente não acontece nada. Jogo passado, torcedor, o Coutinho tocou 73 vezes na bola. Na mesma noite, o Neymar jogou com o Santos contra o Mirassol em casa. O Neymar tocou 46. O Rafael Veiga jogou pelo Palmeiras com o Vitória em casa. Tocou 33. Sabe, eu tô pegando jogadores da mesma função hoje. O Neymar no Santos faz uma função que o Coutinho faz. O Rafael Veiga no Palmeiras faz, que é de tentar organizar a equipe. Mas 73 vezes tocando bola aqui atrás. Quer ver uma coisa, torcedor? Qual foi a última vez que você viu o Coutinho arrastando pra dentro e dando um chute no gol, uma chapada no gol? Não teve mais, porque o Coutinho tá toda hora perdendo energia aqui atrás. Mas será que o Diniz não tá vendo isso? Será que ele não está observando isso? E tem algumas coisas que saltam aos olhos e a gente fica na TV olhando assim, meu Deus, será que isso está acontecendo mesmo? Na quarta-feira, o Grêmio tinha 3 atacantes. Pavon de um lado, Carlos Vinícius centralizado e Amuzu, desculpa, a pronúncia do belga, eu acho que é Amuzu. O que fez o Diniz no segundo tempo? A todo momento pedindo para o Puma ir para dentro do campo, sendo que o Puma estava sendo varrido por esse jogador do Grêmio, varrido. Ou seja, com o Puma vindo para cá e aqui com o Hugo Moura, que já não é um zagueiro da posição, que não é tão perfeito como um Cuesta para fazer as coberturas, o belga começou a deitar e rolar. Mas será que é tão difícil assim? Deixa o Puma preso por aqui para pegar isso aqui e os jogadores do meio e adianta o Coutinho para vir aqui, então leva essa bola para essa zona do campo. Só que eu também entendo que quando a bola entra nessa zona do campo, a gente tá com um a menos, porque o seu Verratti não segura uma bola ele não segura, uma parede ele não faz, dois, nada. É um jogador completamente nulo, zero. Aí fica aquela coisa, o Coutinho desce para tocar a bola aqui e tá sem força para chegar aqui. A gente não tem posse aqui porque o nosso centroavante é nulo. A nossa transição, até o Nuno descer, até Verratti descer, até Coutinho descer, até Tietchan descer, acabou o jogo, tomamos o gol. Então, eu acho que já passou da hora de ter esse entendimento, sabe? Já passou da hora de tentar fazer algo diferente nessa equipe do Vasco. Diferente no sentido de daquilo que nos levou a ter bons resultados no campeonato. Ah, era Hugo Moura e Cauã? Hugo Moura e Cauã, acabou. Cuesta e Robert, Verratti no banco. Ah, a gente tá perdendo de 1-0, falta 15, 20 minutos, vamos tentar um abafa. Coloca o Verratti, vai ajudar. E o pior de tudo, o Verratti nem na cabeça não tá mais se virando, porque essa semana, quando o Vasco tava levando esse sacode aí do Grêmio, quando tava 1-0, teve uma chance clara e acabou cabeceando para fora. Então, essas correções precisam ser feitas para ontem. Amanhã não tem Coutinho, então pelo menos eu não vou me irritar com o Coutinho trocando bola passe com os zagueiros do Vasco. Vai ser uma irritação a menos. Existem possibilidades, o Nuno vir para dentro, entra outro jogador no ataque, ou uma troca pura e simples pelo Matheus França. Agora, o que não dá para abrir mão é de voltar a competir e voltar a ganhar. Porque perdendo amanhã, eu já falei aqui 1 milhão de vezes e aposto que for, o Vasco não cai. Agora, 5 derrotas consecutivas para uma equipe que vinha de 4 vitórias consecutivas e aí na frente vai ter uma semifinal de Copa do Brasil, é uma equipe que está com o seu anímico no lixo, é uma equipe que está morta. Precisa para ontem melhorar isso aí e reencontrar o caminho do bom futebol. E o Diniz abrir mão de algumas convicções que estão dando erradas. Mantém aquilo que dá certo e começa a abrir mão daquilo que está saltando aos olhos. Caso contrário, o torcedor vascaíno vai ter um final de ano bem difícil. Tem um negócio acontecendo agora que é totalmente fora da curva. O Multirenda Express liberou um passo a passo tão simples, mas tão simples que literalmente qualquer pessoa consegue seguir. Copiar, colar e aplicar. Tem gente fazendo aí 150, 200, 300 reais por dia só repetindo o que eles ensinam. E como estamos na Black November e eles acabaram de bater 10 mil alunos com resultado comprovado, abriram apenas 100 vagas por R$ 49,00 ou 12 de R$ 5,00. Para você ter uma ideia, isso dá 17 centavos por dia. 17 centavos por dia não compra nem um chiclete. E você tem acesso a um método inteiro de renda que já está funcionando para muitas pessoas. Vem junto, suporte por e-mail, WhatsApp, acesso vitalício, garantia de satisfação de 7 dias. Se você não curtir, você pega seu dinheiro de volta sem explicação, sem dor de cabeça. Agora, tem uma coisa que a gente precisa falar, mas não pode entrar muito em detalhe, porque
vídeo perde o alcance e nem chega para você. É um detalhe muito forte que explica por que tanta gente está entrando e tendo resultado rápido. Mas isso só dá para ver na página, porque aqui o algoritmo vai dar aquela cortada. Vai então no link que está na descrição, porque essas 100 vagas vão evaporar. Quando preencher, acabou, aí você volta ao preço normal e sai da Black November. Se você está precisando sair do aperto, pagar uma conta atrasada, completar a renda ou começar a guardar um dinheirinho, essa é provavelmente a chance mais acessível e mais segura que você vai ver esse ano. Vai lá agora, garanta a sua vaga antes que feche e não vacile. Beleza, torcedor vascaíno? Gostou dessa resenha de hoje? Não gostou? Deixa o seu like, compartilha nas suas redes sociais, deixa o comentário aí embaixo que eu leio absolutamente todos. Continue firme aqui na programação da Atenção Vascaínos. Eu volto amanhã, 15 horas, o jogo às 16 horas, no melhor pré-jogo. Lembrando que o pré-jogo aqui já abre 14h30 e vamos tentar, de alguma maneira aí, vencer essa equipe do Bahia, que vem de derrota no meio de semana, e vai ser um compromisso bem difícil. Um empate, jogando bem, eu já estou apertando a mão aqui, porque a gente precisa, o quanto antes, voltar a ter desempenho, rendimento e resultado. Um abraço, galera. Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!